Amém, igreja? Abre a sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 21. A partir do verso 26 até o verso 28. Lucas, capítulo 21, de 25 a 28. Todos comigo, amém? Diz assim a palavra de Deus. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Espírito Santo de Deus, traz luz sobre a tua palavra. Faça-nos compreender a vontade do Pai neste lugar. Tudo o que queremos é que o teu Espírito, ó Deus, possa nos ensinar e que possamos sair daqui ainda mais apaixonados pelo Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante que esse capítulo 21, Jesus ele começa a ministrar aqui alguns sermões que é conhecido como sermão profético. E esses sermões eles apontam para os acontecimentos finais, ou seja, que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Como Deus já tem liberado para nós, nós somos a geração que vamos ver a volta do Senhor. E eu creio que o Senhor verdadeiramente ele está às portas e a qualquer momento ele vem. E eu crio essa expectativa a cada dia, a cada momento. Eu não sei como tem sido a sua expectativa, eu não sei como que você tem vivido nesse tempo aqui nesse mundo. Mas a minha expectativa a todo instante, a todo momento, é que a qualquer hora o Senhor Jesus, ele volta. Então neste capítulo 21, vai falando aqui sobre os princípios das dores. Depois ele continua com esse sermão falando sobre a grande tribulação. Depois ele fala o texto que nós lemos, retratando sobre a volta do Filho do Homem, a volta de Jesus. Ele fala acerca dele mesmo. E aí ele fecha essa palavra falando sobre a vigilância. A minha pergunta é: você está vigiando nesses dias? Você tem vigiado de fato? Está atento? Está na expectativa da volta do Senhor? Você tem redobrado a sua vigilância em relação a isso? Quando eu começo a pensar que nós estamos vivendo os últimos dias e a qualquer momento o Senhor volta, eu começo justamente a entender o que o diabo está fazendo e continuará fazendo nesse tempo. O que ele vai fazer? Ele vai tentar trazer de todas as formas distrações, para que a gente perca o foco daquilo que ele tem para nós. Ontem nós tivemos uma reunião, a reunião do Copai, dos pastores aqui de Batiba, aqui na nossa igreja, e o pastor Wellington, que pregou aqui da igreja presbiteriana, ele compartilhou uma experiência que ele teve. E a experiência que ele teve foi que ele estava orando num domingo à tarde, e ele começou a pedir ao Senhor: Senhor, o Senhor é Deus de maravilhas, o Senhor é Deus grande, poderoso,
e eu gostaria de ter uma experiência com o Senhor, uma experiência sobrenatural. E aí nós compartilhamos que a oração dele tem sido a minha, e eu acredito que tem sido a oração de muitos aqui, amém ou não? Então a minha oração é que você também esteja querendo ter experiência com Deus, com a glória do Senhor, com a manifestação do Senhor. E o pastor, ele estava compartilhando exatamente isso. E aí ele não ouviu nada, não recebeu nada. Deus foi para o culto, à noite. E lá o ministério de louvor começou a louvar, começou a cantar. E ali ele disse que teve uma experiência com Deus enquanto o louvor estava sendo ministrado. E a experiência que ele teve é que ele, como se ele tivesse tido um arrebatamento ali, e que ele saiu daquele lugar, e que só o corpo dele ficou, e que ele chegou diante de um grande portal, e ali ele começou a ter uma visão dos céus. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu também não vou saber os detalhes, porque eu quero que você entenda a essência dessa visão, para que a gente entenda o que Deus quer nos falar nesta noite. Resumindo o que ele experimentou, ele teve uma visão de muitos anjos, de uma milícia de anjos. E esses anjos estavam todos equipados com escudos e espadas. E aí ele disse que perguntava, mas por que esse armamento antigo? Esse armamento daquela época. Por que eles não estão com metralhadoras, bazucas, né? E aí ele diz que nessa visão, Deus diz para ele, essa é a arma que eu tenho para os meus filhos vencerem. E esses anjos, eles estão preparados para irem até a terra, para que a igreja seja arrebatada e não vai demorar que a ordem seja dada. Amém ou não? Então, o que isso quer dizer? Que nós somos a geração que vamos ver a volta do Senhor, e que Ele está às portas, e que já existe um exército preparado para vir buscar a igreja. E o texto que nós lemos fala do Senhor vindo nas nuvens, ou na nuvem, com poder e grande glória. Então, quando eu falo com vocês que nós precisamos, e eu quero trabalhar esse tema com vocês, despertando para um grande mover de Deus, é porque o inimigo vai tentar de todas as formas nos travar, nos parar. A pergunta que eu faço é, Jesus já entrou na sua vida, amém ou não? Quando Jesus entra na vida de alguém, guarda isso no seu coração, o seu comportamento muda. Quando Jesus entra na vida de alguém, a sua maneira de pensar muda. Quando Jesus entra na vida de alguém, nós recebemos a mente de Cristo, amém? E começamos a pensar e a agir como o Senhor. E a igreja do Senhor, ela precisa entender o que ela já recebeu. E o nosso pensamento, o nosso agir, o nosso comportamento hoje, nesses dias finais, deve ser movido pela mente do Senhor Jesus. Não podemos nos distrair. Não podemos perder o foco. Não podemos sair nem para a direita, nem para a esquerda. Precisamos permanecer firmes e retos, alinhados com o Senhor nesse tempo. E aí, por causa de tudo isso, e o inimigo sabe que o tempo dele está acabando, nós estamos vivendo e vamos viver dias maiores de crises. Não é à toa que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Filho, para de olhar para a sua crise, para a sua aflição, para a sua tribulação. Continue olhando para o Senhor. Continue focando a sua vida em Deus. Sabe o que eu entendo? Que a crise, ela é uma grande bifurcação. Você vem caminhando e daqui a pouco você chega num lugar e que você tem que decidir. Você para, eu vou por aqui ou vou por aqui? No meio da crise, eu e você sempre precisamos tomar uma decisão. Ou você vai
para essa direção ou você vai para essa, mas você tem que ir para uma direção. Só que uma direção é o caminho da derrota e a outra direção é o caminho da vitória. Diante da crise, da luta, da prova, do momento difícil, nós sempre precisamos decidir. E aí eu quero pensar com vocês de uma maneira tremenda aqui, porque a palavra aqui, para mim e para você, nessa noite, para todos nós, é não desanime. Fala para o irmão do lado, não desanime. Não desanime. Não desanime. Porque é o que o diabo vai querer fazer nesses dias, lançar sobre a mim e sobre a sua vida o desânimo. Diante das provas, diante das crises, diante das lutas, ele vai querer trazer nesses últimos dias o desânimo. Voltando ao texto, nós conseguimos ver aqui o quê? Que sinais vão acontecer, manifestações vão acontecer, mas que ainda não é o fim. Mas é apenas o anúncio. É apenas algo, Deus nos mostrando o seguinte: quando essas coisas começarem a acontecer, ainda não é o fim, mas vai estar muito próximo da minha volta, da volta do Senhor. E aí, o que nós precisamos entender? Que o Senhor Jesus, Ele nos ama tanto, não só por ter dado a vida por nós, não ter desistido de nós, mas por deixar para nós uma palavra como essa. Amém ou não? Filho, olhe a palavra, examine a palavra, estude a palavra, medite na palavra, porque o que está acontecendo nesses dias? O que a mídia tem mostrado para nós? Filho, lê isso aqui depois, vai para casa, lê, medita. Entra lá no Google, pesquisa esses sinais para ver se já não estão acontecendo todos eles no mundo inteiro, essas coisas. Será que é tempo de desanimar, uma vez que os sinais que antecedem a volta do Senhor já estão manifestos para nós? Não desanime. É a palavra do Senhor, não desanime, não desanime. O que diz aí no verso 28? Vamos voltar ao texto? O que diz aí, filho? Olha só que tremendo. Quando estas coisas começarem a acontecer, olha aqui para mim, rapidinho. Elas já começaram. Quando estas coisas começarem a acontecer, elas já começaram. O que eu e você temos que fazer? Olhar para? Diga amém. Olhar para cima. Olhar para o alto. Olhar para Jesus. Não olhar para as circunstâncias. Não olhar para as crises. Porque aquele que foca no problema, ele está sempre olhando para baixo. Aquele que foca na luta, na dificuldade, ele está sempre cabisbaixo, entristecido, amargurado, depressivo, doente. Olha para cima, olha para o alto, olha para Jesus, olha para o autor e consumador da nossa fé. Creia, filho, que Ele, daqui a pouco Ele vem, e daqui a pouco é Ele que vai te dar a vitória diante daquilo que você tem passado. Creia nisso, confie nisso. Quando estas coisas começarem a acontecer, levante a sua cabeça e olhe para Jesus, e olhe para o Senhor Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa aqui comigo. Quando nós olhamos para Jesus, nós reconhecemos aonde o inimigo está. E aonde ele está? Debaixo dos pés do Senhor. Diga amém. Eu quero pensar que nós estamos vivendo dias tremendos e maravilhosos. Coisas maiores nós já estamos vendo. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe para quem Deus preparou essas coisas maiores? Para mim e para você, porque nós amamos o Senhor. Amém? E o inimigo, ele sabe que ele já perdeu.
Então o que ele faz nesse tempo? Ele traz distrações. Abre os ouvidos, porque eu tenho que falar. E Deus, ele ministrou muito ao meu coração que eu preciso falar isso. Quais são as distrações que o inimigo tem colocado nesse tempo? Uma onda de suicídio. Sabe o que me deixa indignado? Porque ainda não tiveram discernimento, é quando um crente em Cristo pega isso e fica para baixo, fica depressivo, fica procurando culpados. Filho, esse é o desespero de Satanás, que para ele não tem mais esperança. Entenda isso, igreja. A igreja está avançando, vidas estão sendo transformadas, famílias inteiras estão sendo resgatadas das mãos dele. Ele não está feliz, então ele lança uma onda, entre aspas, porque a gente acaba aumentando mais do que é verdadeiro. Quantas vidas estão sendo libertas e um caso ou outro a gente escuta de suicídio? Amém? Está entendendo isso aqui? Isso é desespero do inimigo, que já perdeu, que já não está mais no controle da situação. Nós precisamos sim continuar avançando, falando do amor de Jesus, mas não precisamos ficar dando ibope ao inimigo, não precisamos ficar arrumando culpados quando alguém tira a própria vida. Filho, cada um faz a sua escolha na bifurcação. Muitos estão escolhendo o caminho da derrota. Infelizmente, vai acontecer, não vai cessar isso, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Mas quando nós colocamos isso na balança, as almas e as vidas que estão sendo resgatadas, é muito maior do que isso, filho. Para de ficar para baixo, glorifique ao Senhor, porque nós estamos vendo o agir e o mover de Deus nesse tempo. Vamos nos unir nesse tempo para conquistar Ibatiba para o Senhor. Agora, algumas pessoas infelizmente vão escolher. Se nós pudermos chegar, vamos chegar. Se você está perto de alguém, é você que tem que ir, você não tem que estar chamando ninguém e colocando peso sobre ninguém. Se você está perto de alguém, é você que Deus quer usar ali para falar do amor do Senhor, filho. Faz isso. A todo momento nós temos pessoas perto de nós que precisam ouvir a palavra do Senhor. E aí eu quero que você pense na vida de Jó. Vamos pensar na vida desse homem. Jó, quando eu penso nele, eu penso no que Satanás levou a Jó. E aí eu quero pontuar aqui de uma maneira muito rápida e objetiva. Satanás, ele levou a Jó à falência financeira. Você conhece a história, amém? Ele perdeu tudo, toda a riqueza, todos os bens, todas as posses. O homem que era muito rico, um dos mais ricos do Oriente, agora está quebrado financeiramente, porque Satanás o levou à falência espiritual. Depois, Satanás atingiu os filhos de Jó. Ele perdeu todos os filhos, 7 homens e 3 mulheres. Entenda a situação desse homem, sem dinheiro, quebrado, e agora recebe a notícia que todos os seus filhos morreram. Filho, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua crise, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu quero que você pense o que Satanás levou a acontecer na vida de Jó. Mas ele não para por aí. Aí ele vem e atinge a saúde de Jó. Sabe o que Satanás diz? Porque depois que ele atingiu todo o patrimônio e atingiu os filhos, Deus ainda fala: e aí? Tem visto o meu servo Jó? Depois disso. Porque depois que ele perde tudo, e depois que ele perde os filhos, ele rasga as vestes, ele diz: nu, eu vim para esse mundo, saí do útero, do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí Satanás chega para Deus e fala assim: também, uma saúde de ferro que esse cara tem. Daqui a pouco ele reconstrói tudo, forte, vigoroso.
Deus fala, então vai lá e toca na saúde dele, só não toca na vida. Sabe o que Satanás estava pensando ali? Estava achando que Jó amava mais a si mesmo do que a Deus. E aí levou também a saúde de Jó. E aí o que acontece? Eu fico pensando na mulher de Jó. Essa mulher vê tudo isso. O marido na miséria, os filhos também que eram delas mortos. E agora vê o marido pele e osso, cheirando mal. Satanás certamente soprou no ouvido dessa mulher. Vai lá e dá um conselho ao seu marido. Diz para ele o seguinte: amaldiçoa a esse Deus e morre, filho. Olha o que Deus está fazendo com você. Porque a ideia de Satanás, quando nós estamos vivendo um momento difícil, é sempre colocar a culpa em alguém. E o prato preferido do diabo é colocar a culpa em Deus. Você ama tanto esse Deus, e por que você está passando por isso? Amaldiçoa esse Deus e morre, filho. Olha o que Deus fez com você. Acaba com isso. E o que Jó diz para a mulher dele? Que você fala como uma louca. Chama ela de louca. E mesmo assim ele continua firme na presença do Senhor. E aí, o que acontece? Uma acusação infame e falsa dos amigos. Porque agora chega num ponto onde o diabo leva os amigos de Jó, ele achando que seria confortado e consolado pelos seus amigos, os amigos começam a acusá-lo daquilo que ele não fez. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque é exatamente isso que nós estamos vivendo e vamos viver nesses últimos dias. Momentos difíceis, momentos de crise, momentos de dificuldade, momentos de investida do inimigo, porque ele sabe que o tempo dele está acabando. E diante desta crise que Jó estava enfrentando, sabe o que acontece? Por 16 vezes, depois você pode ler o livro de Jó, ele pergunta a Deus: por que isso, Deus? E sabe qual foi a resposta de Deus? Silêncio. Deus não responde nada. Deus fica quieto. Mas por que isso? Por que isso? Por que? E ele vai perguntando para Deus, e Deus não fala. Deus está em silêncio. Talvez você também esteja perguntando a Deus: por que eu estou passando por isso? Por que eu não conquisto aquilo? Por que as coisas não dão certo para mim? Porque quanto mais eu oro, mais distante. Por que eu não te ouço? Por que eu não entendo a tua direção, Deus? Sabe o que eu aprendo, filho? Que diante das dúvidas, muitas vezes, vem o silêncio de Deus. Quais são os seus porquês? Quais são os seus questionamentos? Mas tem um momento em que Deus ele quebra o silêncio. E quando Deus ele quebra o silêncio, ele não responde nenhuma das perguntas que Jó fez a ele. Por quê, pastor? Porque Deus é Deus. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas o que acontece? Deus agora ele começa a perguntar para Jó. Projeta para mim, por favor. Jó capítulo 38. Acompanha comigo. É Deus que faz perguntas. O capítulo 38, verso 1 diz assim: depois disto, o Senhor respondeu a Jó. Depois disso, depois do silêncio de Deus. Verso 2: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde. Olha aqui para mim. O que Deus está falando? Seja homem, seja mulher. Levanta sua cabeça, se posicione,
Porque eu vou começar a te perguntar e eu quero que você me responda. Seja homem, seja uma mulher, não desmaie, não se abata diante da prova, da luta, do momento difícil. Seja homem, seja mulher, fica firme. E se você continuar lendo, capítulo 38, 39, 40 e 41, Deus ele vai fazendo várias perguntas. Quem fez isso? Onde você estava quando eu estava criando todas as coisas? Me responde se você pode. Sabe o que Deus estava dizendo para Jó? Filho, eu sou soberano. Eu estou acima de tudo e de todos. Confia em mim. Você não precisa me questionar, você não precisa me perguntar nada, você só precisa confiar em mim, porque vai dar tudo certo. Amém, filho? Seja homem, seja mulher, se posicione, firme-se diante da prova, porque na realidade, diante das dúvidas vem o silêncio de Deus, e só há uma maneira de vencer diante do silêncio de Deus, é confiar em Deus. Você confia no Senhor? Você tem confiado verdadeiramente em Deus? Ou você ainda está abalado por causa das circunstâncias e dos momentos que você tem passado? Se saísse, quando nós pensamos nisso, quando Deus, Ele quebra o silêncio e Ele não responde nenhuma pergunta, mas é Ele quem faz, é justamente para mostrar para mim e para você que Deus ele continua no controle de todas as coisas, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu quero compartilhar uma última experiência bíblica, a experiência de José. Quem foi José? José foi um menino muito amado pelo seu pai Jacó, e por causa desse amor preferencial e declarado abertamente, os irmãos de José ficam com ódio dele e querem matá-lo. Por uma provisão e direção de Deus, ele não é morto pelos seus irmãos, mas é vendido como escravo. Passando uma caravana de amalequitas, ele é vendido para aquela caravana, foi parar no Egito, e lá um homem chamado Potifar o compra, e leva ele para a casa dele. Lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar começa a seduzir a José, e José resiste, José foge, José corre dos desejos da carne, da queda, do pecado, e essa mulher, vendo que não conseguiria nada com ele, inventa dizendo que ele tentou agarrá-la à força. Ele vai para a prisão. Ele está preso. Lá na prisão, o copeiro mor e o padeiro mor. Oficiais de Faraó vão para a prisão. Lá na prisão, os dois têm um sonho, numa mesma noite. José interpreta o sonho dos dois. E José diz assim: o teu sonho é o seguinte, copeiro. Em 3 dias, você vai ser colocado novamente no seu posto. Vai voltar a servir a Faraó, e da sua mão Faraó vai beber o vinho. O padeiro mor, todo feliz com a interpretação, pergunta: e qual é a interpretação do meu? A sua interpretação é a seguinte: daqui a 3 dias, você vai ser condenado à morte e vai morrer. Quando esses homens estavam para sair, José chama o copeiro e diz assim: quando você estiver diante de Faraó, diz para ele, fala de mim para ele. Fala de Faraó, fala que eu estou aqui injustamente, eu não sou escravo. E quando aquele copeiro sai, ele esquece de José. Ele nem lembra de José mais. E mais 2 anos José fica na prisão, mais 2 anos. O que eu entendo, filhos? Se José tivesse saído da prisão, naquela época que o copeiro saiu, talvez o máximo que ele conseguiria chegar é ser auxiliar do copeiro. Não que isso não seja uma profissão honrada,
Mas Deus, ele tinha planos maiores para ele, como tem para você e para mim. Amém ou não? 2 anos depois, José sai da prisão. E sai como o que agora? Governador do Egito. A segunda pessoa. Só Faraó que estava acima dele. E Deus cumpre o plano e o propósito do Senhor. O que eu e você precisamos entender aqui? Precisamos nos despertar para um grande mover de Deus. E precisamos entender que o tempo, ele não é meu, não é seu, o tempo é de Deus. O tempo de Deus na sua vida vai se cumprir. Por isso não desanime. Não olhe para a dificuldade, não olhe para a crise, não olhe para o momento difícil. Nós estamos vendo com os nossos próprios olhos os sinais dos tempos. Isso quer dizer que precisamos despertar. E sabe o que Deus manda te dizer aqui nessa noite? Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, olha para o alto. Olha para aquele que era, que é e que há de vir. Levante a cabeça, filho. Seja homem, seja mulher, posicione-se. Levanta a cabeça, olha para o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Aquele que vem nas nuvens com poder e grande glória. Aquele que vem buscar a sua igreja a qualquer momento. Aquele que enquanto não vem, Ele quer salvar aqueles que ainda estão perdidos nessa cidade. Não fica exaltando o diabo. Não fica dando ibope para o diabo não está vencendo nada. O diabo não está ganhando nada. O diabo é um derrotado, ele já perdeu. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. A crise, ela é uma bifurcação. Já falei sobre isso. É tempo de escolher. Qual é a sua escolha? A derrota ou a vitória? O que você vai escolher nessa noite? Qual o caminho que você vai escolher hoje? Se você que entrou aqui e quer escolher e continuar no caminho da vitória, fique em pé onde você está. E feche os seus olhos. Pastor, eu estou em pé porque eu fui salvo para vencer. Porque a vitória do Senhor é a minha vitória. Porque é na presença dEle que eu sou mais do que vencedor. Pastor, eu escolho hoje o caminho da vitória. E hoje eu quero continuar me despertando para um mover de Deus que já está acontecendo. Entenda que esses sinais não vão acontecer, eles já estão. A qualquer momento, a última trombeta vai tocar. Você está esperando pela volta do Senhor ou ainda está esperando nessa vida, nesse mundo? A palavra de Deus é clara, se nós ainda estamos colocando a nossa esperança nesse mundo, nas coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A minha esperança, a minha expectativa é a volta do Senhor. E Deus me salvou para vencer. Porque na presença dEle não tem outra opção senão vencer e vencer. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Pai, nós estamos aqui. E te adoramos. Porque a tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, a tua palavra nos faz compreender o quanto somos amados pelo Senhor. Te adoramos, Deus, te adoramos, porque o que são as tribulações, o que são as crises, o que são os momentos difíceis diante da tua glória, da tua majestade, do teu poder,
queremos continuar avançando, queremos continuar olhando para o Senhor, queremos continuar levantando a nossa cabeça, Deus. Porque se tem alguém que tem que andar cabisbaixo, é o diabo, que já é um derrotado. Aquele a quem o Senhor venceu lá naquela cruz e colocou ele debaixo dos teus pés. Pai, nós amamos o Senhor, e na tua presença o inimigo não pode tocar em nossas vidas. O inimigo não pode tocar no nosso casamento. O inimigo não pode tocar na nossa família. O inimigo não pode tocar nessa cidade. O inimigo não pode tocar, porque nós somos do Senhor. Nós estamos blindados com o sangue precioso de Jesus. Aleluia! Te adoramos, Deus. Te adoramos por esta proteção. Por isso nos posicionamos esta noite, debaixo da tua graça e da tua unção. Por isso não vamos mais dar lugar ao inimigo, não vamos mais dar ibope a ele, não vamos mais ceder às tentações, não vamos mais agir de maneira irresponsável como meninos, mas nós vamos agir como homens nesta noite. Pode perguntar, Senhor, porque a nossa resposta ao Senhor é: o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Cumpre em nós a tua vontade e o teu querer. Derrama sobre esta tua igreja, Pai, que haja um despertar para o mover do Senhor neste tempo. Abençoamos a tua igreja, o teu povo. Abençoamos a tua família reunida neste lugar. E declaramos, Pai, que eles vão sair daqui como homens e como mulheres. E vão sair para vencer. Porque não existe luta, não existe prova, não existe dificuldade que possa nos tirar da tua presença. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em pé, vamos louvar o Senhor com aquele hino. Não somos mais escravos. Dê o seu melhor louvor. Se você puder ficar em pé, fique em pé, não senta não. Com uma melodia Ele me encontrou. Adore ao Senhor. Me cercou com uma canção. Faz desse hino a sua oração, filho. Que me libertou. Foi isso que Ele fez. Dos meus inimigos. Aleluia. Dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia. Glória. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Meu Deus. Sou filho de Deus. Adoramos. Antes de eu nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em tua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de
não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Glória! Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Declara, declara. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Eu não sou mais Escravo do medo. Só a igreja, só a igreja. Mais forte, mais forte. Adore, adore, adore. Não sou mais escravo do medo. Tá lindo. Glória a Deus. Sou filho de Deus. Mais uma vez, mais uma vez. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho. Glória a Deus. Glória, glória. Adoramos Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Maravilha, né, irmãos? A presença do Senhor é isso. Ele está preparando a igreja. Nós não podemos nos distrair. Daqui a pouco Ele vem. E eu quero subir junto com você. Amém? Fica firme. Seja homem, seja mulher. Fica firme, fica focado. Sábado nós teremos